Bom, galera, existe um momento no luto em que a dor dilacerante começa a dar lugar a algo diferente. Uma saudade que não machuca mais tanto, mas que se transforma em conexão. Entre os meses de maio e junho de 2026, os fãs de K-pop testemunharam um fenômeno muito tocante. Monsoon do grupo Billy e os membros do Astro compartilharam uma sequência de sonhos com o nosso eterno Moonbin. E não foram relatos isolados. Quando olhamos as datas, os bastidores da carreira deles e as mensagens deixadas no Weverse, percebemos que eles entraram em uma verdadeira frequência coletiva de cura. Então hoje nós vamos conectar todos esses pontos, as postagens, os significados ocultos e como a promessa da música Memory of the Moon se realizou na vida real. Simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vou conversar hoje com vocês sobre sonhos, sobre uma certa energia, uma certa presença. A gente sabe que o Moonbin não está fisicamente presente, porém, ele ronda aquelas pessoas que conviviam com ele. Ele ronda os meninos do Astro, ele ronda o Rocky, ele ronda Billy, Song Kwan do Seventeen, enfim, todas aquelas pessoas que combinavam ali com ele, né? Se encontrava com ele de vez em quando e trocava ali experiências, momentos engraçados, inusitados com o Moonbin, continuam pensando no Moonbin frequentemente, continuam citando o Moonbin em entrevistas, em lives. Não à toa se reuniram para cantar a música Memory of the Moon, a maior colaboração do K-pop existente na história, onde 22 pessoas estavam cantando ali em homenagem a ele, porque ele de fato marcou toda essa geração do K-pop, ele marcou, a sua presença era muito marcante e ainda é, mesmo não estando mais aqui entre nós. Então eu fui notando que nos últimos meses, mais especificamente em maio e em junho, os meninos e a Monsoon estavam relatando diversos sonhos. Alguns eu cheguei a comentar aqui, outros eu não cheguei a comentar. Mas eu resolvi reuni-los todos em um único vídeo, porque eu acho que eles meio que se conectam e tem uma narrativa ali por trás, uma interpretação que eu acho que é muito tocante e muito bacana da gente entender como que eles se sentem nos palcos e fora dos palcos com relação a essa falta que o Moonbin faz na rotina deles, na vida deles, não só profissionalmente, mas também em casa, né? Porque a Moonbin também fala dessa peça que falta na família dela. Então aqui vai ser um compilado dos relatos dos sonhos, os seus significados, uma mistura ali de energia com emoções, e eu acho que tudo isso nos ajuda a entender que eles de fato passaram por diversas fases do luto e agora eles estão numa outra fase do luto, né? Então vamos entender melhor todo esse rolê aqui. Bom, então vamos começar do começo. Tudo começou a se alinhar em maio. A carreira exigiu que eles voltassem aos holofotes, então nós tivemos aí 2 comebacks, um atrás do outro, e tava tudo misturado ali, né? Porque no dia 6 de maio, o Billy lançou a música Work. No caso, lançou o álbum delas, o comeback delas foi The Collective Soul and Unconscious Chapter 2, é o nome do álbum. E o Work é a música de trabalho das meninas. E logo em seguida, duas semanas depois, veio, no dia 20 de maio, o Sunha, que lançou seu terceiro mini-álbum solo, que é o No Reason. Então esse período de maio e junho foi o período de promoções que fez com que a Monsoon e os membros do Astro passassem diversos momentos juntos, né? Gravando essas challenges, gravando esses desafios de dança e se apoiando mutuamente. E em um desses momentos, a Monsoon gravou um vídeo dizendo aos fãs que ficava imaginando o quanto o seu irmão, o Bini, se sairia bem dançando a coreografia de Work. Ela trouxe a imagem artística do irmão para o centro dos seus pensamentos diários. O subconsciente dela acabou respondendo imediatamente. Então, nesse vídeo que a Monsoon postou, ela diz que durante as filmagens dessas challenges, ela ficou
ficou pensando muito em como teria sido, se o Billy também tivesse participado, tivesse dançado com ela, que ela ficou muito curiosa para saber como é que seria. Então ela imagina na cabeça dela o Billy fazendo o desafio e visualiza o quão bem ele teria se saído, porque ela sempre elogiou a forma como ele dançava, de uma forma muito fluida, um controle corporal muito grande, uma expressão facial muito marcante. Ela sempre elogia esses pontos positivos que o Moonbin tinha. E, obviamente, na hora dela dançar com o grupo Billy, na hora de colocar em prática as suas habilidades, ela também tem um quê ali do estilo do Moonbin. Tanto que muitas pessoas, às vezes, no jeito de falar da Monsoá, ou no jeito de interpretar a música na hora que ela tá cantando, ou no jeito dela dançar mesmo, ela lembra o Moonbin em muitos momentos. Claro, eles dançaram junto durante muitos anos, né? Sempre treinando juntos. Então, assim, é óbvio que a Monsoá acaba se tornando a personificação do Moonbin no K-pop atualmente, né? Eu acho que a pessoa que mais chega perto de ser um Moonbin no K-pop é a Monsoá. Ela que também ficou durante muitos anos como trainee, quase que desistiu de ser idol. E ela foi muito incentivada pelo Moonbin a continuar. E quando ela falou sobre isso pro público, ela falou sobre isso chorando, porque ela é muito agradecida ao irmão por não tê-la deixado desistir do estrelato. Então, exatamente no dia 20 de maio, ou seja, no dia que o Sanha estava lançando No Reason, a Monsoá abriu o coração dela no Reverse, ou seja, num outro momento. Ela contou que sonhou com o irmão. Agora ela sonhou com ele mesmo. Até então, ela estava só vislumbrando a imagem dele dançando Work, mas no dia 20, ela contou que no sonho que ela teve, eles estavam fazendo um teste de microfone e cantando juntos. A mensagem final dela foi: "Eu realmente fui feliz." Psicologicamente, esse sonho representa a materialização do desejo dela. Na vida real, ela ficou apenas na imaginação. Mas no sonho, o subconsciente dela acabou transformando aquela performance em realidade. O teste de microfone é a preparação para um show. Era o Bini dizendo a ela: "Eu estou ensaiando com você para a sua nova era." Pra quem não sabe, o lançamento desse novo álbum do Billy é algo muito importante, realmente é uma nova era para Monsoá, porque a Monsoá ficou afastada das atividades do grupo durante todo o ano de 2023, porque o Moonbin faleceu em abril, então ela ficou até praticamente março, abril do ano seguinte, de 2024, fora das atividades do grupo. E nesse um ano que ela ficou afastada, vivendo toda aquela intensidade do luto, o Billy acabou lançando um álbum sem ela, ou seja, não tinha como o grupo ficar esperando mais por ela e elas acabaram lançando um álbum sem a Monsoá. É claro que todo mundo entende do porquê ela estava afastada naquele período e poucas pessoas sabiam o que estava se passando da cabeça dela naquele momento. Acredito que tenha sido um momento de muita dor. Só que ao sonhar com o Moonbin agora, no dia 20 de maio, ela demonstrou estar muito feliz. Ou seja, parece que o sentimento aí mudou. Bom, vou falar agora do ato 2, que é a vulnerabilidade oculta nos bastidores. Então, é o seguinte, né? Seguir em frente na carreira sem pilares importantes não é fácil. No dia 3 de junho, o Yoon Sang-ha lançou os bastidores da coreografia de I Don't Know Me. E ali ele expôs uma vulnerabilidade que muitos de nós não imaginávamos. Ele confessou que, no astro, que liderava as coreografias eram o Moonbin e o Rock. E isso aconteceu desde a era de trainee até o falecimento do Moonbin, a saída do Rock. Então, sem eles, ele sente muita estranheza, uma estranheza profunda no corpo ao dançar. Por não ter experiência em coreografar, ele se sentia impotente, tendo que apenas aceitar o que os profissionais estavam ensinando para ele, sem poder dar opiniões ou pitacos. Então, guardem esse sentimento de desamparo e esse peso, porque ele foi a chave para o próximo sonho que eu vou comentar. Vamos agora ao ato 3, que é o mês de junho e a sincronicidade dos sonhos que aconteceram entre essas pessoas que rondavam a vida do Moonbin. Apenas uma semana após esse desabafo do Sanha, a frequência dos sonhos é ativada novamente. No dia 10 de junho, o líder Jinjin vai ao Weverse e começa a conversar ali com as arohas, como ele sempre faz. E aí, ele relatou que sonhou com o Moonbin pela primeira vez em muito tempo. Eles estavam em um show do Astro e o Bini apareceu como se fosse um convidado especial.
O mais lindo desse relato é a leveza no qual o Din-Din descreve ali como tinha sido o sonho. Ele fala: eu não chorei, eu acordei sorrindo. Foi como falar ao telefone com um amigo depois de muito tempo. Então isso nos mostra que houve ali a aceitação do luto. O cérebro do Din-Din assimilou que a estrutura do grupo mudou, mas que a essência do Moonbin sempre terá um lugar de honra como convidado especial nas suas vidas. No dia seguinte, no dia 11 de junho, o Yoon Sang-ha fez uma live no Weverse, estava ali conversando com as Arohas e acabou contando o seu próprio sonho. Ele lembra daquela angústia e daquela solidão dos ensaios que ele relatou antes. Então, o subconsciente dele transformou tudo aquilo em um cenário de videogame. Ele sonhou que estavam cruzando um caminho muito difícil, muito assustador, que dava medo. Mas ele não estava sozinho, porque no sonho, os seus Ryuns, o Din-Din, o MJ e o Chaonu, que está atualmente no exército, estavam lá junto com ele durante esse caminho árduo, difícil, que dava medo. E juntos, eles venceram esse caminho desafiador e chegaram a um lugar de pura felicidade. Então, o cérebro do Maquiné criou uma metáfora perfeita. A jornada do luto e da carreira solo, que para ele é muito assustadora, mas a união deles, que são não apenas membros de um mesmo grupo, em si uma verdadeira família, a união deles é a força que garante que eles vençam o jogo no final. E mais do que isso, o sonho quebrou a barreira da distância física do exército do Nunu. Com certeza, ele não sente apenas falta do Rock nas suas coreografias, ou do Moonbin com relação à subunit deles, que eles faziam juntos, né? Ele também, com certeza, está sentindo falta do Chaonu, que era uma figura muito importante na vida dele, ainda continua sendo, claro, eles devem conversar de vez em quando, né, pelas redes sociais, mas é claro que o fato deles não se verem mais todos os dias, como antigamente, faz muita diferença na vida do Sang-ha e faz muita diferença na vida de todos os outros meninos. Inclusive, faz parte dessa jornada árdua o que aconteceu com o Nunu. E o fato deles não poderem estar juntos fisicamente para dar um apoio maior ao Nunu e não poder falar disso publicamente, porque com certeza isso deve ter sido uma orientação dos advogados, tudo isso fez todos os meninos sofrerem muito. Eles passaram um período muito difícil. E esse vencer o jogo no final significa o que aconteceu com o Nunu, um pouquinho antes do lançamento do The Wonderfuls. Porque um pouquinho antes de lançar o The Wonderfuls, e um pouquinho antes do Billy lançar o álbum, e um pouquinho antes de ser lançado no Reason, um pouquinho antes disso tudo, o Nunu conseguiu concluir toda aquela questão, conseguiu pagar a taxa adicional e conseguiu calar a boca daqueles jornalistas ridículos que estavam acusando ele de sonegação e os diabos. Calou a boca de todo mundo de que ele era uma pessoa íntegra e que ele tem caráter e que ele assumiu tudo aquilo sozinho e se desculpou 2 vezes. Calou a boca de todo mundo. Então aquilo também foi uma conclusão. E embora ele tenha tido que pagar, de certa forma, não era aqueles 20 bilhões iniciais, foram apenas 13 bilhões no fim das contas, mas aquilo foi uma vitória, porque foi o fim de um período árduo, como está sendo falado aqui, como está sendo tratado aqui no sonho do Sang-ha. Ou seja, passar por esse turbilhão na cabeça do Sang-ha, e ele pagar, e a imprensa parar de falar mal dele, e aquele hate todo diminuir, e finalmente a Netflix dá sinal verde de que ia lançar mesmo a produção não ia sofrer nenhum corte de cenas do Nunu, aquela coisa toda. Então isso na cabeça do Sang-ha e com certeza na cabeça dos outros meninos foi uma vitória e tanto. Então, gente, vai muito além do luto do Moonbin, porque tudo isso está conectado, de certa forma. E aí a gente vai agora passar para 16 de junho. Porque para fechar essa onda de conexões, no dia 16 de junho a Monsuá compartilhou o seu segundo sonho. E na verdade esse foi o mais íntimo de todos. Porque não fala só daquela vez, da outra vez, ela falou que sonhou com os palcos dele fazendo teste, e os meninos também falaram de jogos e tal. Não, ela na verdade regrediu para quando ela tinha 5 anos de idade, ou seja, foi uma coisa muito específica e muito íntima da família dela. Porque ela viu o seu irmão e os seus pais chorando desconsoladamente. É claro que a família Moon
sofreu muito, e deve sofrer ainda até hoje, essa perda. E aí ela disse: eu continuava feliz, porque estava abraçando o meu irmão com força. Ou seja, ela conseguiu sentir força física, uma coisa que palpável, não era simplesmente toda aquela choradeira, porque ela acordou com as lágrimas mesmo, ela acordou chorando também, né? E isso tudo, na psicologia, se chama liberação somática. Que é esse choro incontrolável quando você acorda de um sonho tão realista. Então, esse choro incontrolável da família no sonho foi uma catarse coletiva da família Moon para limpar toda a dor acumulada desde 2023. Ao voltar para os 5 anos de idade, ela buscou a segurança que ela tinha na infância, antes do peso da fama, né? Ficar pesando tanto na vida deles, né? Esse abraço apertado que ela estava dando no Moonbin provou que o amor deles supera o sofrimento da perda. Então, vamos analisar aqui todos os acontecimentos, né? Que a Monsoa nos contou no dia 20 de maio, Sanha no dia 3 de junho falando lá da coreografia que tava achando esquisita, o Jinjin relatando o seu sonho feliz, muito feliz, radiante no dia 10 de junho, no dia 11 de junho Sanha também falando do sonho dele ali com relação aos Ryuns, e a Monsoa nessa catarse familiar no dia 16 de junho. Tudo isso é uma conexão muito forte de amizade, de legado. E eles meio que se abraçam, né? É uma energia, o Moonbin é uma energia que abraça todos eles, que acalenta todos eles, todos os dias. Então, quando a gente analisa todo esse panorama completo, a gente percebe que a amizade e os laços familiares dessas pessoas são indestrutíveis. Eles passaram por todo tipo de maluquice de 2023 pra cá. E eles permanecem juntos. É uma resiliência absurda. Então, o luto pelo Moonbin parou o tempo para eles em 2023. Porque agora, em 2026, a arte os reuniu mais uma vez. Ao gravarem os desafios de dança, eles reabriram o canal do afeto. O reflexo disso nas redes sociais e nos fóruns dos fãs foi imediato. Não pensem vocês que esses relatos todos de sonhos passaram despercebidos, porque as Arohas e as Believes perceberam sim. Perceberam que esses relatos nos trazem muito forte o peso que o Moonbin ainda tem na vida deles, né? Deixou de ser de desespero, de depressão, de saudade. Agora, esses sonhos trazem sorrisos, ligações telefônicas simbólicas, testes de microfone, desafios, abraços apertados, um choro de felicidade. Então, o fandom recebeu essas mensagens como um sinal verde de que tá tudo bem lembrar do Bini, só que agora com alegria. E, infelizmente, por conta dessa polêmica fiscal, e obviamente os advogados que devem ter orientado o Nonu a não falar mais absolutamente nada para o público durante o período militar, esse silêncio dele me deixa muito triste, porque no aniversário de 10 anos do Astro, a única coisa que ele pôde fazer foi dar uma curtida na publicação dos 10 anos, nada mais, não pôde falar nada, né? Assim como ele também deve ter passado por diversos sonhos com o Moonbin, durante toda essa polêmica que ele sofreu, esse hate que ele sofreu, essa acusação descabida, essas críticas totalmente exageradas e desnecessárias que ele passou, porque ele não tinha culpa de absolutamente nada. Eu tenho certeza de que lá no outro plano onde o Moonbin está, ele devia estar super preocupado com o Chaonu e todos esses sonhos que ele deve ter tido com o Moonbin, que eu tenho certeza de que ele também teve, porque o Moonbin não ia aparecer para todo mundo, nem deixar de aparecer pro Chaonu. O Chaonu não pôde compartilhar conosco porque ele está sem voz, proibido de falar conosco, né? Mas o Memory of the Moon foi a concretização do que todas as pessoas que amam o Moonbin sentem com relação a como ele foi marcante nas vidas deles. E aquilo dali é uma coisa tão linda, uma homenagem tão profunda, que toda vez que a gente escuta aquela música, a gente fala, caraca, como o Moonbin foi uma luz nas nossas vidas. Uma luz muito rápida, quase que um cometa, né? Porque ele teve uma vida muito curta. Mas foi tão marcante, foi tão profundo, né? Porque se vocês se lembram do refrão da música, o refrão da música diz uma coisa que combina muito com o que a gente está falando. Quando a porta da lua se abrir, será que você vai estar lá de pé? Vou bater todas as noites na porta dos seus sonhos, né? Ou seja, é isso. Entre maio de 2026, ele bateu na porta dos sonhos de todo mundo. O Bini estava lá. Ele cantou como um Monsoa. Ele fez um show com o Jinjin. Ele ajudou o Sanha a dançar
a coreografia de I Don't Know Me e a vencer todo o caminho assustador que ele vem percorrendo nessa carreira solo dele, nesses 3 mini álbuns que ele lançou sozinho depois da Subunit que eles tinham, né? Então isso nos mostra que o amor verdadeiro não fica estagnado no passado. Ele acompanha a gente no presente, dá suporte para a nossa carreira, se aconchega na nossa família. Eles estão curando uns aos outros nos palcos e no subconsciente. Então, se você também se sentiu confortado com esses relatos, deixa aqui nos comentários o que você achou de todo esse rolê. Como que você enxerga essa ligação eterna entre o astro, a Monsuá, o Rock, o Moonbin? Não se esqueça de se inscrever aí no canal para mais análises aprofundadas como essa, tá? Então, vou ficando por aqui. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. 은호가 진짜 근데 스케줄이 진짜 많았어요. 아이고 왜 울어요? 은호가 진짜 얘도 약간 좀 자기 혼자 좀 앓는 그런 게 있는 것 같아요. 얘기를 잘 안 하려고 그래요. 우리 아스트로가 전체가 그래. 맞아. 다 착해가지고. 아무튼 그런데 되게 혼자서 마음고생이 되게 심했을 텐데 잘 버텨준 것도 너무 고맙고 또 이제 힘든 상황에서 연습실을 들어왔을 때 저희가 늦게까지 연습을 해도 끝까지 맞춰주면서 불평도 안 하고 진짜 오히려 이런 정도였어요. 너 내일 스케줄 있으니까 좀만 하다 들어가라. 우리끼리 좀 맞추고 내일 알려줄게 이런 식으로 했었거든요. 진짜 스케줄이 너무 많아서. 네, 그랬었는데 이렇게 또 무사히 30 준비하면서 같이 버텨줘서 너무 고맙고 또 한편으로 친구로서 좀 대견하기도 한 것 같아요. 그리고 저희 팀을 무엇보다 알리고 뭔가 도움이 너무 많이 되는 것 같아서 친구로서도 너무 고맙고. 형 동생이잖아요. 어? 아무튼 간에 네, 그냥 이 둘한테 제일 고맙다는 말 해주시면 30 준비하면서 감사합니다.